Bom, então até agora o que a gente viu, né, é o que a gente chama de SVM com margens, a gente chama de hard, né, duras, vamos dizer assim. E uma outra abordagem, que na verdade que é a mais utilizada, é o que a gente chama de SVM com margens soft, né, ou com margens suaves. Por quê? O que a gente viu até agora da SVM assume, obviamente, né, que as amostras estarão linearmente separadas no espaço de características, né? Mas e quando isso não acontecer? Tá? Então a ideia dessa CVM de margem soft, de soft margin, o que é? A gente permite com que algumas amostras, tá, possam violar a restrição, ou seja, eu estou permitindo com que algumas amostras possam estarem localizadas dentro das margens. Então, porque muitas vezes, tá, pode não ser possível. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra X dessa classe, está do outro lado do hiperplano, e uma outra amostra da classe bolinha que está do outro lado do hiperplano. Então, muitas vezes não é possível eu posicionar o hiperplano. Tá? E acontece que vai acabar sendo um problema de otimização que não tem solução. Tá? Então, a ideia é tentar dar um pouquinho mais de liberdade para o SVM e falar, olha, dá para você colocar o hiperplano aqui e você pode, né, errar de alguma forma. Tá? Então, uma liberdade que a gente dá para o SVM errar um pouquinho, vamos dizer assim. Tá? Bom, então o que acontece? Então, lembrando, né, as nossas restrições originais eram dadas, né, por essa equação. Então, né, na verdade, qual que era a ideia? Wx transposto xi mais θ maior ou igual a 1, né? Se yi fosse igual a 1, W transposto xi mais θ menor ou igual a menos 1. Se o y fosse igual a menos 1, a gente acabou juntando essas duas equações, nessa outra. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir, que é a equação 19, uma variável de folga, que é esse εi, tá? A gente chama isso aqui de slack variable, tá? Uma variável de folga, tá? Ela permite, então, com que a gente dê uma certa para cá. Olha só que interessante. É um εi, tá? Para cada amostra de treinamento, a gente vai inserir uma variável de folga, tá? Para dizer se aquela amostra pode ou não estar dentro da margem, tá? De novo, então, a gente vai mudar um pouquinho a nossa função objetivo, tá? A nossa função objetivo parava aqui, tá? Mas agora a gente adicionou este novo termo, tá? Este novo termo, então, diz respeito ao termo da SVM com margem soft. E o que nós temos aqui, né? Então, nós temos um εi, que está entre 0 e 1 para cada amostra, tá? Por isso que é um εi, eu tenho esse somatório. E eu tenho agora uma outra variável, que é essa variável C, que é a famosa variável C do SVM, e ela vai acabar, então, controlando a relação custo-benefício entre SVMs de margens rígidas e suaves. Ou seja, se eu disser, ok, C igual a 0, eu vou anular todo este termo e vou ter somente, então, essa formulação que é a SVM que a gente viu até agora, que é a SVM de margens rígidas, tá? E, obviamente, se eu colocar um valor muito grande para C, né, ele também vai acabar tentando diminuir, tá, os valores de epsilon no sentido de não pesar muito, tá? Então, se eu colocar um valor muito grande, ele vai acabar tentando restringindo o epsilon e vou voltar novamente ao problema de margens rígidas. Então, a ideia é achar um valor de C aí que seja uma boa relação de custo-benefício. Não tem uma fórmula para calcular esse C, tá? Na verdade, é um dos parâmetros que a gente otimiza quando a gente fala, olha, eu vou fazer um treinamento de SVM com método de validação cruzado, por exemplo, tá? Então, como eu comentei com vocês, a ideia é permitir com que algumas amostras estejam posicionadas entre as margens. Então, por exemplo, tá? Todas as amostras que estão, né, do hiperplano e em direção oposta a ele, ou seja, são amostras que não estão infringindo a restrição de não estarem na margem, a gente fala com epsilon vale 0, tá? Por outro lado, né, se eu tenho, por exemplo, um epsilon de 0,2 dessa amostra, é como se eu conseguiria entender, eu lembro que nós tínhamos essa distância de 1, né? É como se então eu dissesse, olha, você está à distância de 0,2 do hiperplano, é só uma analogia, tá?
e eventualmente tem uma amostra que está aqui no meio, tá? A gente fala então que o epsilon dela é igual a meio, tá? Então ficou claro? Então qual que é o que a gente viu até agora foram, né, as ACVMs de margens rígidas. Ela não permite erro, mas obviamente os conjuntos de treinamento, né, no mundo real não são, né, dificilmente serão linearmente separáveis, dependendo da aplicação. Então a gente acabou adicionando um termo, é como se fosse uma regularização, tá, pessoal? Nada mais é do que uma regularização, como a gente viu nas outras aulas, permitindo então que existam erros na margem para esse VM ser um pouquinho menos, vamos dizer assim, rígida, né, no problema. De novo, o nosso problema de otimização é muito similar, ou seja, é a mesma função. Lembra, esse aqui é o quê? É o dual, né? Maximização do dual, que é o contrário de minimização do primal. E nós temos as restrições. O que muda agora, pessoal? Lembra que o nosso alfa-i era só maior ou igual a zero? A questão toda agora é que o nosso alfa-i ele está limitado ao valor de C. Tá? E essa restrição aqui nós já tínhamos que quando a gente tinha derivado, né, o primal com relação ao θ. Tudo bem? Bom, e aqui a gente tem um problema adicional, na verdade, que a gente continua calculando o vetor de W asterisco da mesma forma, aquela equação analítica, né, que a gente tinha descoberto quando a gente tinha derivado o primal com relação ao vetor W, tá? Agora, como é que a gente calcula as variáveis de folga, tá? Bom, então o que acontece, né? Como eu disse para vocês, suponha que a gente tem uma amostra X que esteja sob o hiperplano H1, ou seja, a classe dela é 1, tá? Bom, o que vai acontecer? A gente sabe que W transposto Xi mais θ é igual a 1, porque ela está incidindo no hiperplano, tá? Então o que acontece? Essa equação 21 acaba sendo o quê? O máximo, tá? Isso aqui, ó, vai valer 1, tá? Isso aqui é o valor de W, que é o que a gente derivou analiticamente. Então vai dar o quê? Máximo de 0 com 0, 0. Ou seja, quando a variável de folga vale 0, tá? Quando a variável de folga vale 0, ela é na verdade um vetor de suporte, porque ela está exatamente em cima do hiperplano. Isso vale tanto para a classe mais 1, né, quanto para a classe menos 1. Tudo bem? Agora vamos supor uma outra amostra, que ela pertence à classe 1, mas ela não está na margem, né? Então, por exemplo, essa amostra, ela está aqui, ó, nessa região, tá? O que vai acontecer, né? Bom, o que vai acontecer? O que a gente tem, né? A gente sabe, então, que a W transposto X mais θ é maior do que 1, é igual a um K, né? Igual a um K, maior do que 1, tá? A equação 21, tá? Que é essa nossa equação aqui, o que acontece, tá? Perdão. Vamos voltar para a equação 21. O que acaba acontecendo? Vai dar, então, o valor máximo, tá? Entre 0 e 1 menos K. Olha só. Tá? O valor K, como ele é positivo, vai dar 0 também, né? Então, ele está longe da margem e não preciso da variável de folga. Não preciso, tá, me importar com eles. Lembra que eu havia dito para vocês? Tá? Quem está nessa região e no hiperplano, não preciso me preocupar. Então, a variável de folga vale a 0. Eu tenho que me importar aqui, ó. Tá? Isso é a questão da variável de folga vale a 0, tanto para as amostras com classe mais 1, quanto para as amostras com classe menos 1. Tudo bem? De novo, né? Supondo agora que a amostra pertence à classe menos 1, né? Ou seja, o yi está igual a menos 1, né? Não está sobre a margem, de novo, né? Eu tenho aqui que W transposto X mais θ, né? Tem que ser maior ou igual a menos 1. Eu só acabei invertendo aqui para dar o igual. Mas ele vai ser igual a menos K, tá? Que vai ser menor do que menos 1, tá? Se eu multiplicar por menos 1 aqui, eu acabo invertendo tudo, né? Bom, isso que vai acontecer, tá? Como eu disse aqui, multiplicando por menos 1. O que vai acontecer? O K é maior do que 1, vai cair na mesma situação, né? Como o K é maior do que 1, 1 menos K vai dar um valor negativo. Então, máximo de 0 é negativo, vai dar 0. Como eu havia dito para vocês, tá? E agora, nós temos duas condições KKT, tá? Que a gente acaba não entrando muito em detalhes. Mas, de novo, que nós tínhamos, né? Aquela primeira condição KKT. A diferença agora é que nós inserimos
esse epsilon asterisco. Note que epsilon ali está em bold, porque epsilon ele é um vetor que pertence a R de M, né? Porque eu tenho um epsilon para cada amostra, tá? E C menos alfa I multiplicado por epsilon I vai dar 0. Então, o que acontece? Lembra que, bom, nós vimos com margens rígidas, temos que os vetores de suporte eram todas as amostras onde os multiplicadores de Lagrange, né, aqueles alfa I, eram maiores do que 0. Tá? Agora, no caso, quando eu tenho esse VM com margem suave, a gente tem diferentes tipos de vetores de suporte, vamos dizer assim. Vai depender muito dos valores de alfa I e o epsilon I. Tá? Então, olha só, por exemplo, se o alfa I, tá, for menor do que C, tá, o que vai acontecer? Tá? Se o alfa I for menor do que C, isso aqui vai dar um valor positivo, só que para essa equação ser satisfeita, a única maneira é o epsilon I sendo 0, tá? Tudo bem? Então a gente conclui que x é um vetor de suporte que está sob a margem H1 ou H2, vai depender de uma classe. Tudo bem? Então essa é a primeira situação. Se o alfa I for menor do que C, tá? Tudo bem? É a única maneira disso aqui dar 0, obviamente, é sendo E igual a 0, porque se ele for igual a se alfa I, né, for igual a C, tudo bem. Isso aqui vai dar 0, de qualquer forma a equação vai ser satisfeita, tudo bem?